Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, com arte, sobre arte e pela arte. E hoje a gente trouxe aqui como convidado Amadeu Alves, músico, cantor, compositor, tocador de violão, itapuanzeiro. Detalhe importante. Detalhe importante. É isso, meu amigo. A gente vai bater um papo aqui sobre música, sobre você, sua vida, sua luta também, sim, suas andanças aí pelo esse mundo. Então, para a gente começar assim, vou começar pelo começo. Pode começar. Como foi que para você assim deu aquele despertar da música na sua vida, né? Bom, eu comecei a tocar violão com 7 anos de idade, né? Em casa, meus irmãos ensinando os primeiros acordes, e a partir dali já uma conexão imediata, né? Eu passei a ter a música de uma forma muito central, já desde a infância, né? Com 12 anos, mais ou menos, a gente já fazia, eu já participava das rodas de samba, né, do regional, né, que a galera lá dos meus irmãos, né, meu irmão mais velho é 16 anos mais velho que eu, aí vem depois o segundo, que é o Carlos Ribeiro, o primeiro é Ailton, o segundo Carlos Ribeiro, que são 9 anos mais velho que eu, minha irmã com 5 anos e eu mais novo da turma, né? E aí já participava daquele movimento, né, que ele já, né, na adolescência, já chegando na fase adulta, e eu pude beber dessa fonte. E aí a gente tem uma experiência interessante, que a gente começou além de tocar, né, a gente começou a dublar os secos e molhados. Imagina, eu, minha irmã e minha prima. Eu era o João Ricardo, minha prima era Gerson Conrad e minha irmã era o Ney Mato Grosso, né? E aí, logo na sequência, a gente experimentou criar um grupo chamado Espaçom, né? Nessa faixa de 12 anos, 13. E aí fizemos o primeiro show dentro de casa. A gente dividiu a casa, uma parte ficou sendo o palco e a outra parte a plateia. E aquele momento foi uma reação a um acontecimento forte na minha vida, que foi a perda de minha mãe. Eu já tinha perdido meu pai com 6 anos de idade, e aos 13 minha mãe também nos deixou. Então ela partiu no mês de julho, e em outubro a gente já estava reagindo. Tem um trecho da música Rebento, de Gil, né, que fala: rebento, a reação imediata a cada sensação de abatimento e a cada bofetão do sofrimento. Então, com aquele momento ali, com aquele bofetão, a gente reagiu com a música e passamos a partir dali a ter a música já com uma prática que, na sequência, a gente criou um novo grupo, já com o nome da minha primeira composição, né, que a gente chamava Suporte, e desse grupo a gente começou a tocar já com outras pessoas integrando. A gente foi para os festivais ali de Itapuã, no Clube Caças Pinaúna, depois o primeiro cachê num restaurante chamado Irapuru, que ficava ali onde hoje é a Síria do Acarajé, o Posto 12, né? Sim. Era um restaurante Irapuru, e depois, logo na sequência, a Barraca do Galo, que para mim foi onde realmente se estabeleceu a prática da música, né? Com as homenagens a Vinícius de Moraes, que tinha recém-falecido, num lugar que era um paraíso, assim. Era um bar que ficava, chamava Barraca do Galo, que ficava no meio das dunas, assim, onde hoje tem ali o próximo ao Farol de Itapuã, e eu comecei a engrenar ali já, né? E dali a expansão mesmo, né? De fazer participações em nas praças, em teatros, congressos, depois o trio elétrico, né? E acho que a partir daí, respondendo essa sua pergunta. Sim. Só que hoje eu já vejo que eu comecei mesmo no cordão umbilical, e a partir do momento que nasci, estreiei, né, como se fala no baiano, eu comecei a perceber, vendo e ouvindo e sentindo o mundo pela primeira vez, toda aquela sonoridade de um Itapuã muito ainda preservada, né, onde a força da natureza, né, o silêncio, o mar, os pássaros, tudo era muito
forte, muito exuberante. E isso imprimiu na minha personalidade musical também algo que eu trago até hoje, né? E que faz parte, inclusive, da minha prática como ativista mesmo, né? De preservar essa memória, né? Que é minha, mas é também de um povo, né? De um coletivo. E dali você continuou na música, você foi fazer outras coisas, você foi correr trecho, foi fazer o que assim da vida? Pois é, eu sempre tive música como uma coisa central, mas eu experimentava diversas possibilidades de trabalho. Eu trabalhei desde muito cedo, assim, né? E era isso, com meu irmão, trabalhando com piscicultura, né, com plantas. Eu também tive a experiência de ser um feirante, porque eu comecei a me interessar por me alimentar de produtos orgânicos e tal. E aí resolvi criar um comércio de produtos orgânicos, né, de Sim. frutas, verduras. Só que quebrei a cara porque eu não tinha um público, um mercado para atender, assim, né? E aí eu tive que, foi um momento também crucial na minha vida, nasceu meu primeiro filho, e junto com tudo isso, a música sempre mantendo como um ponto central. Em determinado momento, foi um momento em que eu dei como se fosse uma estacionada, né? A música, ela ficou durante um tempo sem a prática, né, profissional e até mesmo de pegar um instrumento, tocar. Eu passei uns 2, 3 anos assim, com essa distância, mas foi justamente um momento também que eu passei a perceber a música com outro nível de importância, de percepção, ligado também ao sagrado, a tudo. E aí comecei a desenvolver um trabalho autoral. E esse trabalho autoral me fez me lançar, né, como Amadeu Alves. Eu tenho aí mais de 40 anos já, né, 41 anos de música. E desses 41, em 1994, eu lancei um trabalho de música instrumental, né? E isso não foi assim, eu só consegui viver com a música instrumental porque eu atrelei ela ao teatro, ao circo, à dança, e tive, né, alguns portos seguros, né? Você pensar aí as companhias de teatro que eu participei, né? Começando com Marcos Machado, com Fernando Pessoa, participar da companhia Asa Branca de Teatro com Deolindo Kekuchi, trabalhar com Ayrton Fernandes na companhia Tupã de Teatro, e aí todas as outras experiências que eu tive, e o Circo Piccolino com Anselmo Serra era o que me dava essa possibilidade de atuar numa cidade em que a predominância era da música carnavalesca, né? A indústria cultural funcionava muito nesse sentido, e eu não estava naquela linha. Trabalhava também com forró, mas era uma coisa bem localizada, né, naquele momento ali do mês de junho, do São João. Então, é uma trajetória que eu considero assim uma oportunidade assim, que a vida me deu, né, de poder manter isso, manter esse propósito, e mesmo com as dificuldades, com tudo, né, estar aqui hoje podendo falar desse exercício da profissão da música. Agora, velho, como é que você saiu de fazer um palco na sua casa com seus irmãos para feirante que vendia produtos orgânicos? Da onde veio a ideia de você ser garimpeiro, velho? Rapaz, eu acho que aí está ligado algo realmente muito forte em mim, que é justamente esse desejo de trabalhar, de conhecer a floresta amazônica, de ir até uma tribo que eu não sabia qual era, alguma tribo que eu considerava que eu iria encontrar, para trabalhar pela preservação
da identidade cultural, da memória daquela tribo, né? Então eu viajei e o garimpo fazia parte, digamos assim, dessa possibilidade, né, de também experimentar, não tanto pela riqueza material, mas por conhecer aquele mundo ambiente, aquele mundo e tal. E num determinado momento eu tive uma pessoa, né, uma senhora que chegou para mim e disse: meu filho, isso é a última coisa que eu desejo para um filho meu, né? E naquele contexto ali, com tudo que eu estava vivenciando, eu estava em Porto Velho, meu filho tinha nascido, então eu mudei de planos. Ao invés de entrar para a floresta e pegar um caminho que estaria, digamos assim, indo para um caminho que podia ser sem volta. Não tinha nenhum plano assim, nenhum cronograma de... Então a paternidade, né? O fato de meu filho ter nascido aqui em Salvador me fez retornar. E 20 anos depois, com tudo que eu fiz desde lá até quando eu realmente me dei conta, eu vi que a tribo estava em Itapuã mesmo, né? Só que eu falo assim, eu ainda vou para a floresta. Ainda vai procurar lá. Ainda vou para as raízes indígenas. Quem sabe o caminho aí, Piabiru, uma coisa assim. Boa. E a tribo que você arrumou em Itapuã, foram várias tribos, mas a que ficou assim mais marcante, pelo menos para o grande público, foram as ganhadeiras de Itapuã, né? As ganhadeiras realmente, assim, quando eu percebi isso, porque tem como você falou, as várias tribos, né? Mas essas senhoras, elas trouxeram para a gente, eu estava ali naquela busca, né? De algo com a chama que estava se apagando, que esse turbilhão desse mundo, né, globalizado, da grande metrópole, de todo o caos que a gente já estava realmente apagando essa chama. E o trabalho, que eu também, eu me lembro que eu fiz um desenho de um arco assim, né, onde numa ponta era o nascimento e na outra a morte. E eu me percebi, eu comecei a fazer uma divisão e fazia também um desenho de elos de uma corrente. E naquele momento eu fiz assim, para cada idade eu tinha um ângulo aqui, né, um raio. E eu estava antes da metade do caminho, né? E eu percebia que quem estava chegando, né, os mais novos, já não estavam bebendo daquela fonte, com aquelas pessoas que já estavam na outra ponta. Sim. Então eu percebi que eu e outros, né, que estavam ali junto comigo, tínhamos essa responsabilidade de fortalecer aquele elo para ele não se romper, e aí seria um elo perdido realmente. Para recuperar essa memória, não sei como é que seria. Então a gente conseguiu fazer um trabalho de fortalecimento desses elos e trazendo esse fluxo, essa seiva, essa força das histórias contadas por aquelas senhoras, começou a fortalecer essa importância, né, essa necessidade de contar uma história, e a gente vem contando através justamente da música, da dança, do samba de roda, do Ijexá, da ciranda, né, da parte também religiosa dessas senhoras que são de várias religiões, inclusive uma coisa muito interessante, porque o convívio dentro do grupo é muito respeitoso, né? E um aprendizado, e é o que é hoje, assim, né? Uma referência, já cumprindo uma coisa que eu sinto que já tem assim uma flecha lançada para daqui a 100 anos, né? Por esse exercício feito para a gente, porque eu vi crianças, né, muito novas em algumas escolas da cidade cantando e se fascinando com essa cultura, né, das ganhadeiras. Então, aquelas experiências que eu vivenciei com elas ao longo desse tempo me fez ver que realmente essas pessoas estão com aquele registro muito forte, mesmo com todas as transformações
tecnológicas e tudo mais, a gente chega daqui a 100 anos, né, já lançando esse bastão, né? A gente não vai estar levando esse bastão para mais 100 anos, mas quando a gente passar, já vai ter pessoas também que têm condição de levar mais adiante. Então, essa tribo aí é que eu percebi que, na verdade, é um desejo íntimo meu, e já posso dizer que realizamos já parte, né, grande parte desse objetivo. E o garimpo, né? Garimpando na ancestralidade ali. Isso. E como é que nasce assim a ideia do projeto das ganhadeiras? Da onde é que veio? Claro, veio da sua vivência ali com Itapuã e tal, mas da onde é que brota assim o ponto-chave, onde começa tudo aquele projeto e que depois lá na frente chega até o Maracanã, né? Uhum. E segue em frente. E chega até a Sapucaí, chega no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É interessante, né? Porque eu falei dessas experiências que aparentemente são muito simples, né? Você ir para uma escola, para uma sala de aula e ver que é tão importante quanto estar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro recebendo o Prêmio da Música Brasileira, estar no Maracanã, estar na Sapucaí, né? Talvez até de uma certa forma mais emblemático, assim, né? Mas vem o quê? Existe uma dinâmica muito forte, né? Então eu aprendi muito com outras pessoas, como diz Gonzaguinha, né? Toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. Então eu vendo essa trajetória com essas marcas, né? Que são as marcas dessas personalidades fantásticas, que inclusive muitas delas não estão mais entre a gente, homens e mulheres, né? Mas também dos contemporâneos, da turma que estava ali também agindo, atuando, cada um no seu, né? E aí, aquilo sempre manteve em mim assim, essa necessidade de fazer alguma coisa. Então nós criamos em 1997 o GRITA, Grupo de Revitalização de Itapuã. Esse grupo, ele foi justamente nesse período que eu fiz esse desenho do arco, e ele cumpriu esse papel, né, tem a palavra resgate, que muitas vezes não é bem vista por algumas pessoas, mas de uma certa forma era ali, a cultura que estava sendo enterrada e que precisava ser trazida à tona. Sim. Então de uma certa forma um resgate. Mas o mais importante mesmo foi, com essa força que a gente trouxe à tona, a revitalização de uma cena cultural, de uma convivência e tudo mais, que permitiu a gente manter ainda os espaços. Isso aí eu estou falando que eu contribuí com isso, né? Mas essa dinâmica, né? O pessoal que fazia samba aqui, o pessoal que fazia uma atividade ali, a Barraca Raízes, Seu Henrique, aí o Rumo do Vento, Dona Cabocla, Senzala do Samba, tudo isso, esse universo de Itapuã que eu estou falando, que é um capítulo muito importante na minha vida, né? As iniciativas louváveis, inclusive na área ambiental, por exemplo, para criar a área de proteção ambiental, né? Uhum. Hoje mesmo eu estava, né, experimentando mais uma vez estar dentro desse lugar que realmente é um tesouro para a gente, né? E foram pessoas que batalharam por isso, né? Foram cientistas, ambientalistas, biólogos, artistas, moradores do bairro. E com o GRITA a gente direcionou para essa parte cultural. 7 anos depois, essa maturação desse exercício, principalmente de valorizar a ancestralidade, valorizar os griots, né, as pessoas que estavam ali para contar histórias, né, de um passado que ainda se mantém presente, e que nesse momento assim, a gente criou um questionário com algumas perguntas e chamei de Itapuã, o que é que houve, o que é que há. E fizemos 100 entrevistas. Eu e o João Franco, a gente saiu entrevistando pessoas das mais diversas no Itapuã, de idade, de condição social, né, tudo. E aí, no dia que eu entrevistei o Macaíba, que é um pescador das antigas lá, nesse dia chegou para mim uma ideia de criar um coral de pescadores e lavadeiras. E eu percebi que foi um momento de encontrar essa pérola,
de encontrar essa pedra preciosa no garimpo, né? Então, todo esse garimpo feito lá na Peneirana, fazendo todo esse movimento, nesse dia eu encontrei essa pérola, essa pedra preciosa. Tanto que eu passei a não dormir de um dia para o outro, e já no dia seguinte eu comecei a contactar com essas senhoras. Elas foram também chamando umas às outras, umas não entendiam, né? Parecia que era uma coisa... Maria de Xindó mesmo conta que Ana Maria, né, que foi uma das pessoas mais importantes nesse processo de criação do grupo, chegou lá com esse questionário e deixou lá para ela. Essa mulher está broca, né? O que é que está querendo saber de Itapuã do passado? E hoje ela vê, né? Ela justamente é aquela figura que estava no centro do Maracanã, cantando Mulher Rendeira. Ela é a que a escola de samba criou uma escultura com a imagem dela, né? A figura central, digamos assim, a voz das ganhadeiras que mais tocou, né? Mas com certeza todas as vozes são importantes. Então, nasceu desse garimpo, e esse encontro ali, né? De lá para cá, com 17, já chegando na maioridade, aí 18 anos, ano que vem, desse trabalho. Esse é um dos capítulos, né? Eu citei aí da minha infância, né? Aquele momento inicial de encontrar a música como uma profissão, né? Um momento também como se eu tivesse perdido um pouco a inspiração, né? Deixei de lado a retomada, né? Que foi a chegada também na União, a experiência de sentir a música com uma profundidade, com uma dimensão muito maior. Tudo isso foram capítulos que eu estou aí assim, nesse livro, né, da minha vida. Chegando no circo, o teatro, né, a música nordestina, a expansão também do trabalho de Itapuã, chegando na Casa da Música, 13 anos. Então, como a gente fala, eita, Itapuã, quanta história para contar. Verdade. Mas voltando só um pouquinho, ali naquela junção ali de você, Anselmo, Marcos, com o circo, com o teatro, é que nasce também a parceria com o Fabrício e o disco de instrumentais. É daí que começa esse samba de dois aí? Eu comecei a compor, né, músicas, por exemplo, né? Um belo dia me veio uma sonoridade. Como essa, que vem, né, por uma inspiração que, por mais que se queira explicar, né, como o Tom Jobim falar aqui, né, perguntaram ele como que ele fez Corcovado, como é que ele fez. Isso é a mesma coisa que perguntar a feiticeira lá como é que ela faz o feitiço e tal. Porque tem ali os ingredientes, as notas, mas é um mistério realmente, como chega. Eu acho que é um reflexo de algo que está dentro da gente, que se revela através de alguma linguagem, né? No meu caso, a música. Essa música que eu toquei, chama-se Baião Unido, ela, assim, me lembro que meu filho, ainda bem pequeno, ele, com essa música, ele foi uma palavra que ele disse, né, no momento, né, eu com a mãe dele, casado na época com ela, já falecida e tal, ela falou, então você vai seguir mesmo essa carreira da música? Assim, aí ele falou, não, meu pai já né, quer dizer, ele já, com essa escuta dele, ele percebeu que era uma coisa que estava muito fundamentada assim, na minha trajetória de vida. Essa foi a primeira música que eu toquei com o Fabrício, num show, que eu lancei meu trabalho instrumental no dia 15 de junho de 1994, num lugar em Itapuã, chamado Bardana, Espaço Cultural.
E nesse show eu fui acompanhado por Luciano Chaves na flauta e Wilson Café na percussão, dois grandes músicos aqui de Salvador. E Fabrício tocou a última música do show, que era justamente essa, né? E a partir dali, na sequência, eu fiz um outro show instrumental no Museu de Arte Moderna, né, no Teatro de lá. E aí Fabrício já tocava o show completo. Aí já chegou também, além do Luciano Chaves, chegou o João Liberato, tocando também flauta. Sim. Né? Ferretti na percussão, Nancy Ábalos, uma argentina que na época morava aqui em Salvador, que era casada com Felipe Cavalieri. E a gente fez mais um show de música instrumental, foi uma aventura fazer aquele show lá. E a partir dali eu passei a tocar em diversos espaços culturais da cidade, bares, praças da Pelourinho, teatro. E nesse momento foi que se estabeleceu assim, uma base, né, assim, no meu trabalho, comigo, Fabrício e João Liberato, que a gente ensaiava toda segunda-feira na casa de João Liberato, né, na casa da família Liberato, lá na Estrada Velha do Aeroporto, toda quarta-feira na minha casa ou na casa de Fabrício, e toda sexta na beira da Lagoa da Baité. Então a gente passou aí uns 2, 3 anos fazendo esse movimento, e Fabrício me acompanhava, né, João me acompanhava, depois chegaram outros músicos, Gilberto Gil Santiago, Cuca, André Borges, Giba Conceição, vários outros músicos que me acompanharam até eu chegar no show que me deu um troféu Caymmi, né, pela pesquisa musical e criatividade. E aí, na sequência, eu percebi que Fabrício já tinha também um trabalho de composições dele, e a gente estava tendo uma experiência com um grupo de forró, né, que era a Banda Pé de Serra Beira-Mar, e logo na sequência eu chamei Fabrício para formar mesmo essa dupla, né? Sim. E aí ele topou mais ou menos aí por volta de 91, 92, 1990, não, 2001 mais ou menos. Tá. Né? E aí, de lá para cá, ele passou a ser, digamos assim, aquele parceiro mais constante, né? Em que a gente gravou discos junto, viajamos bastante juntos, e tudo também, né? Tocando com as peças de teatro, né? Trabalhando também com as ganhadeiras. Então, é uma parceria que a música uniu assim, de uma forma muito intensa. Temos diferenças, né, de personalidade, mas na música e no jeito da gente conseguir tocar essa parceria ao longo de 27 anos é bem interessante também. Meu amigo, hoje Itapuã tem muitas histórias. Pois é, Itapuã lá que vem lá do Abaeté, tem uma lagoa escura, arrodeada de areia. Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, de areia branca, de areia branca. Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar, depois a praça caindo, sente preguiça no corpo, e numa esteira de vinho, beber uma água de coco. Aí todo mundo já conhece, né? Mas tem Itapuã, de Nelson dos Prazeres, que é um grande compositor, nascido e criado em Itapuã, né? É a Itapuã de Seu Reginaldo, que não nasceu em Itapuã, mas praticamente a obra dele, grande parte da obra dele são músicas sobre Itapuã, sobre pessoas, sobre acontecimentos em Itapuã. Temos aí um bloco afro, né, Malê de Balê, já são aí 43 anos de existência. Eu me lembro que quando o Malê de Balê surgiu, Itapuã era um silêncio, assim, então nas noites de domingo, aqueles tambores ecoavam nos 4 cantos do universo, né? Assim como o som do mar que chegava, né, nas noites, principalmente noites de temporal, né?
Aí dos afoxés, dos ijexás, dos blocos, né, da banda marcial que era do Colégio Romanto Júnior, né, do trio elétrico paralítico de São Medeiros, que isso aí é uma parte assim dessa efervescência da boemia, né, do Língua de Prata, do Quiosque Janaína, do Seresteiro, da Barraca do Galo, né, do Irapuru, da Barraca Raízes. Então eu vivi essa experiência cultural, né? Eu tenho uma música que eu falo: nasci na beira da praia, em meio a um povo cresci, suas festas e suas tradições traduzi. Então, eu considero que eu sou de uma tribo que vivia em Itapuã, foi afastada, teve que fugir para dentro do sertão, de uma certa forma como um retorno, né? Sim. Mas esse retorno vem o quê? Minha mãe é lá de Pedrinhas, em Sergipe, meu pai aqui de Birimbau, né, em Conceição de Jacuípe, a porta do sertão, se encontram e eu fui o único da família que nasci mesmo no bairro de Itapuã, né? Então, por isso que eu falo que nasci na beira da praia. Essa história de pescadores, minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser, quando eu voltar do mar, peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer, que eu junto com as cirandas, cirandeiro, cirandeiro, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol, cirandeiro, cirandeiro, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. E essa vivência do Pé de Serra Beira-Mar, que justamente quando eu criei esse grupo com a galera, foi falando sobre isso, né? Sobre essas pessoas, esses indivíduos nascidos na beira da praia, mas que são filhos do de sertanejos, né? Então a gente traz essa força, esses signos, essa ancestralidade também desse sertão, né? E isso fortalece, né? E aí a questão da afro-brasilidade, né? De todas as coisas mesmo que a gente pôde experimentar, né? Dessa comunidade pesqueira ali, mas que também estava ali convivendo com os espanhóis, com os portugueses que foram criar padarias, foram criar armazéns em Itapuã, antes da chegada dos supermercados, né? E esse caldo, né? E a cultura indígena é meio que invisibilizada, né? Dentro desse contexto, e que de uma certa forma eu também trabalho para que a gente não esqueça disso e de uma certa forma consiga cada vez mais entender essa contribuição indígena, né, que não é muito fácil de perceber, mas está ali na culinária, nas práticas da pesca, na toponímia do lugar, né, no fenótipo das pessoas. Então você fala, Ganhadeira é um grupo de mulheres afrodescendentes também. Pode ser que esse componente realmente seja mais evidente, ali, mais central. Mas você olha para ela, você vê o componente indígena na face, né, na expressão delas. E em diversos momentos eu tenho tido essa oportunidade de pontuar isso até nos discursos, nos espaços, né, de se falar sobre afirmação. Então, não é possível a gente falar de afirmação, de uma necessidade de inclusão, deixando uma das partes mais importantes também de fora do processo, né? Sim. Então essa Itapuã, de um Joaquim Carvalho, né? Bonito arama, sanrubalo, guaricema, agulha, galo, hoje deu peixe como quero meu quinhão, tava na rede, a boca tá seca de sede, vou pro barracão beber. Deu baleia nas águas de Itapuã, deu baleia nas águas de Itapuã, onde ele traz as histórias do vento, uma música que né, conta a história de pessoas, desse ambiente, essa atmosfera, né, e tudo isso dentro dessa soteropoesia
Soterópolis, né? Que é outra experiência também muito marcante. Você ser soteropolitano, né? O mar que, por onde chegou e continua chegando muitas, né, questões que vieram a se estabelecer culturalmente, e as antenas, né, ligadas, né? Hoje antes o mundo era pequeno porque a Terra era grande, hoje o mundo é muito grande porque a Terra é pequena. Então, nós somos fruto disso tudo aí. Então, eu toco hoje, assim, de uma maneira muito à vontade, música da Suécia, música dos Estados Unidos, música dos Beatles, música de grupos de rock, música dos Andes, músicas espanholas. Então, isso faz parte dessa nossa rede sonora, que é o principal fruto do trabalho com o Fabrício Rios. A gente chega e as pessoas acham impressionante como a gente faz esse passeio. Vindo de lá de Zequinha de Abreu, Ernesto Nazaré, né, de Pixinguinha, do Dorival Caymmi, do Luiz Gonzaga, do Tom Jobim, vindo, né, toda aquela galera que nasceu aí no meado do século, que veio fazer história na década de 60, né, tropicalismo, tudo que a gente bebe, os nossos baianos. E eu me sinto muito bem com isso, porque é um ecletismo, digamos assim, que a gente consegue manter uma unidade identitária, justamente a música de Itapuã. Quando a gente toca um jazz, é o jazz de Itapuã. Quando a gente toca, né, qualquer um desses ritmos, é um itapuanzeiro tocando. Eu não me arvoro a dizer que eu toco música andina, mas as pessoas gostam, né? Então, o principal... o objetivo está alcançado. E é muito legal. Tem hoje... vamos seguir aí também o seu... Porque senão eu vou... mas o nosso papo é isso mesmo, a gente conversar sem pautas pré-determinadas, não. Hoje eu estava nas dunas, né? E tem uma música que fala, né, tanto dos peixes quanto das frutas, né? Faz xarel, balo, parecema, pescado, sardinha, pititinga, preta, Maria chegou, mangaba, cambu e araçá, cajau, cajumã, velho, nicurico, verde, gajiru, abraça, madeira, chama, vem clarear histórias a noite inteira pra ver o dia raiar. Galo cantou, pé na estrada pra amanhecer, na beirada do rio vem ver Maria esperando a baixar o cheiro da aroeira, a sombra da descansar, histórias das ganhadeiras que nós viemos contar. Xarel, balo, parecema, pescado, sardinha, pititinga, preta, Maria chegou, que é uma ciranda também, né? Sarapatel, piranja, sarapatel, piranja, sarapatel, piranja. É o jeito que eu tive de mostrar para alguns percussionistas aqui, né? Como é que se toca a ciranda, né? Aí o pessoal vai muito para marcha, né? Mas a ciranda tem um toque diferente. Aí eu falei, sarapatel com pirão de atum, sarapatel com pirão de atum, imagina. E aí a galera entende, velho. A galera entende. Tem uma música minha que é em 5, né? E aí, às vezes a gente não entendia, né? Grava o tempo forte, o pessoal acostumado a tocar mesmo parado. Então vocês por hoje mais assim. A gente inventou torta de laranja, torta de laranja. Aí a galera tem, onde é que tá? Torta de laranja, torta de laranja, torta de laranja.
vem assim na experiência mesmo, né? Dessas marcas de convivências, né? De você ver. E aí, pô, é muito legal. Esse mundo tem as coisas que não prestam, mas tem muita coisa boa. E a gente cultivando esse lado, eu acho que cada vez mais a gente pode contagiar, né, de uma maneira positiva outras pessoas. É a missão do cantador. Você que A missão do cantador. me chamou a atenção para essa música, né? E sempre hoje, depois que você falou dela, que eu fui ouvir, podia ter ouvido antes, mas a partir dali que eu comecei a ouvir mais. Então sempre falo dessa missão do cantador, né? Banda de pau e corda. Que é outra marca muito forte na minha vida. Meu irmão mais velho, ele ouvia muito banda de pau e corda, quinteto violado, né? Aquela musicalidade, a orquestra armorial, né? O quinteto armorial, tudo isso eu posso dizer que eu tenho uma sorte assim, de ter uma história dessa, né? De beber dessas fontes, né? Esse manancial, né? E poder dialogar em várias frentes. Você, por exemplo, você dirigir um grupo, mas quem é direito a ponta, quando você tem 4, 5 percussionistas que vêm de uma experiência muito forte, né? Dos blocos afros, dos arrastões na rua, né? Tocando, que eles foram arrastando, né? Aquela coisa de sair tocando na rua, dos terreiros de candomblé, né? Das experiências pop também, né? Essa mistura, quando chegou Chico Science com o Mangue Beat, que colocou para muitos jovens no Brasil, né, uma experiência que Ariano Suassuna combatia, mas que fez a galera que estava mais ligada na coisa do rock e tudo, inserir ali o elemento da ciranda, do maracatu, né, dos toques, né, do Ilu, do Iyexá, né, do Vassi, todos esses toques, junto com as guitarras e tudo mais. Então, acho que fez bem isso aí. E esses percussionistas vieram recentemente. A gente teve uma trágica perda, né, de um dos grandes percussionistas de Itapuã, que se tornou membro da polícia, né, civil. E um acidente levou ele agora recentemente, né, o Iago Avelar, um dos maiores percussionistas que eu já tive a oportunidade de tocar, e um ser humano maravilhoso também. Eu tenho experimentado por estar próximo da família e dos amigos esses dias aí, vendo quanto ele deixou de benefício para jovens, para pessoas que passaram a ver a vida com uma esperança, com perceber que tem uma possibilidade, que não é só aquela única aquele destino, né, de ser um jovem da periferia tal, e entrar para o tráfico e tudo mais, mas que a arte está ali, né? A arte e outras possibilidades, né, então ele merece aí um salve aí, uma memória também que deve ser lembrada, né? Então, dialogar com esses percussionistas, você tem que estar sabendo o que você ia para falar. Né? Fosse só a parte harmônica, só a parte, né, eu não tive uma experiência acadêmica, né, assim, eu sempre fui muito arredio a isso, né? Entrei na faculdade 2 vezes e saí, né? As experiências que eu tive de estudar música, né, em alguma academia, então era muito, não entrava muito para mim. Aprendi muitas coisas importantes. Destaco o Aderbal Duarte, Luciano Chaves, Thomas Grutz, essa galera que era da AMA, né, Academia de Música Atual. Estudei contrabaixo acústico na Federal, um curso preparatório, mas meu aprendizado mesmo, como diz Pepeu Gomes, a rua foi a minha escola, meu mestre em intuição, guitarra sola e me consola, me alegra o coração. Que é uma das grandes referências, né? Pepeu Gomes. Eu era chamado de Pepeu de Itapuã, Pepeu Gomes de Itapuã. Pois é, mas diga aí, meu irmão. Rapaz, essa coisa da arte como uma saída assim pro destino cruel, né, digamos assim, né, de algumas
de alguns segmentos sociais, né? Eu vejo a música assim com uma importância muito grande no resgate dessas pessoas, né? Como uma tábua de salvação dessas pessoas, né? Quer dizer, dessas pessoas não, né? Das pessoas, de muitas pessoas. Eu posso dizer assim, que o teatro para mim foi essa tábua de salvação, né? Embora a minha realidade social não seja a mesma, né? Não seja de classe média e tudo mais, mas eu vejo assim essa importância da arte como uma possibilidade de mudança de paradigma, sabe? Na vida de um ser humano. Eu vejo isso no Pracatum, na escola do Olodum, nas escolas do Pelourinho, no Candial, no Gueto Square. A grande experiência do nosso Letieres Leite, né? Letieres. Então tem algumas experiências dessas aqui em Salvador e que eu acho Compilés, que eu acho de uma riqueza assim impressionante e que, lógico, muda mesmo a vida das pessoas, né? E tem algumas que são mais destacadas, assim, que chegaram a ter uma visibilidade maior, mas muitas experiências no dia a dia de comunidades diversas da nossa cidade, né? Aí E você teve a experiência com a Casa da Música, né? E a Casa da Música fez esse papel também, né? Como é que foi assim para você, vindo dessa sua história, de repente estar ali como diretor de um órgão de cultura baseado ali em Itapuã, que era sua área, que é sua área, né? É sua praia ali, sua lagoa. Como é que você se viu assim diante daquele desafio ali da Casa da Música e como ele foi e é importante para você, né? Você imaginar, né? Um itapuazeiro, como é chamado, né? Nascido em Itapuã, tão ligado a toda a história da Abaeté, ali aquele universo ali de Itapuã, da minha infância, né? A extensão do quintal de minha casa, que até hoje esse quintal está lá um tanto preservado, né? Inclusive com uma nascente dentro, com árvores imensas e tal. Além das cercas do quintal, era tudo quintal, né? Então, se fosse para o lado onde hoje é o quilômetro 17, onde hoje tem aquela povoação do quilômetro 17, porque sempre foi chamado desde a minha infância quilômetro 17, fosse para o lado do bairro da Paz, onde é hoje Alto Coqueirinho, né? Que inclusive hoje eu estou morando no Alto Coqueirinho, que está sendo uma experiência muito interessante, e tem um coqueirinho no quintal de casa. E lá areja um vento bom, eu só lembro de há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda, que descansa, vê o horizonte deita no chão. E lá eu não vejo o horizonte deita no chão, porque a casa é cercada de casas, né? Sim. Ao redor. Mas por uma coisa que está sendo muito interessante, né? Eu e minha companheira Jane, a gente foi morar junto da mãe dela, né? Que está com 82 anos, só que lá areja um vento muito legal, eu lembro sempre dessa música. Então tem um canal de ar ali que traz uma coisa muito boa, né? Que vem desse além mais, dessa coisa toda. Toda essa região, fosse para o lado da Abaeté, aí tinha a praia, né? Tudo isso era a extensão de casa. Sim. Né? E viver tudo isso, de repente você vê um projeto político, sociocultural, com foco na coisa do turismo, como a cultura a serviço, né, do turismo. Eu vi, hoje eu posso dizer que foi um fogo de palha, né, a criação do que aconteceu no Pelourinho, que aconteceu nos parques metropolitanos que foram criados. Então alguma coisa está fora da ordem. Porque se fosse um projeto realmente de valor, assim, ele não teria ruído. Isso você está falando do ponto de vista institucional, político. E aí eu estou falando isso porque eu não entrava, eu acho que a primeira vez que eu entrei na Casa da Música já foi para ser coordenador de lá. Sim. E não era por falta de ligação com o ambiente, por isso que eu falei, tudo aquilo ali sempre foi parte da minha vida. A Abaeté, as dunas, os rios, os riachos, que na época eram limpos,
quis tomar banho, que pescava, a praia, tudo isso sempre fez parte da minha vida. E aí acontece de criar um parque metropolitano no Abaeté, onde eu não me sentia atraído aí à Casa da Música, né? Por quê, né? De repente, um belo dia, é anunciado por um novo governo, aí essa ventilada, né, que dá quando muda de um grupo político para outro, abre, né, frestas, e deu a possibilidade de se criar aí aquele momento foi muito interessante, né, porque você tinha um projeto, uma política cultural a nível federal, né, com o Gil no Ministério, Juca Ferreira, Sérgio Mamberti, todos que estavam lá a serviço de uma política cultural que refletia, né, no Brasil como um todo. E aqui muda e entra uma galera fantástica naquele momento ali, Márcio Meirelles, Ângela Andrade, Ayrton Fernandes, Luciana Vasconcelos, toda essa galera com vontade de realmente realizar uma democratização da política cultural, né? A primeira conferência de cultura que aconteceu, que foi bem restrita, só praticamente um faz de conta, para a segunda que já envolveu praticamente a Bahia toda, quase a grande maioria dos municípios, né? E chegou esse anúncio de um concurso, digamos assim, de propostas para gerir a Casa da Música. Então, chegou na comunidade de Itapuã, eu fui um dos que escrevi a minha proposta, eu já vinha com essa experiência do Grita, da Agenda 21 Itapuã, das ganhadeiras, né? E mais outras 4 propostas, foram 5 propostas e a minha foi escolhida. Só que a minha foi escolhida, chegou a ser anunciado para mim, mas houve uma indicação política na época para manter a gestora anterior. Sim. Então ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando eu já estava jovem. Vou tocar minha vida, não vou ficar preso, porque eu sabia que ia mudar, né, a minha dinâmica de vida em função de uma experiência como aquela. Mas quando eu já estava assim, deixa eu continuar aqui com o meu exercício profissional da música, vou voltar só para realmente esse trabalho com teatro, com circo, com forró, com uma música instrumental, com tudo. De repente, Luciana Vasconcelos me liga e diz: Amadeu, tem uma boa notícia, sua nomeação vai ser publicada amanhã no Diário Oficial, 26 de junho de 2007. E aí eu fiquei feliz, porque eu sabia que eu tinha condição de fazer o que foi feito realmente. E quando eu apresentei o meu planejamento, na época o diretor era Gilberto Monte, né? Na época era diretoria ou coordenação, diretor de música, e o diretor de artes visuais era Dilson Midler, e a diretora de espaços culturais já não era Luciana Vasconcelos, era a Cátia Najara. Eu apresentei para eles, Luciana saiu nesse ínterim. E aí, Gilberto, assim que eu acabei, lá na Casa da Música, assim que eu acabei de apresentar, Gilberto Monte falou: esse planejamento é uma loucura, né? Jogou aquele balde assim. Aí Dilson: não, peraí, não é assim não. Deu uma contemporizada e eu fiz todo aquele planejamento que ele chamou, né? A importância também da palavra de quem está no lugar de poder, né, hierarquia, né? Não, peraí, você está viajando demais aqui, mas sim. Ainda bem que aquilo não me afetou. E eu fiz justamente tudo aquilo, porque era um espaço, talvez o menor espaço cultural dos 17 espaços da Secretaria de Cultura, né? Comparado a ele, só o de Alagados e o de Mutuípe, né? E a gente montava e remontava aquele espaço incessantemente, né? Tanto em função das artes visuais, as exposições na galeria, em função das aulas. Eu também já avisava a cada um que chegava lá querendo fazer olha, esse espaço aqui tem visitação. Tem hora que você está aqui, entra 30 visitantes, seja de escola, seja turista, né? Então, e as pessoas se dispuseram a fazer, né? Tivemos vários cursos lá de música, os eventos, no bate-papo musicado, os saraus de Itapuã, a fogueira filosófica, os luaus,
o piquenique cultural, amanhecer na lagoa, as caminhadas, né? Eu cheguei a fazer um music camping, né? Com 3 dias de acampamento na beira da lagoa, num lugar onde era considerado um lugar perigoso, né? Sim. E a gente fez isso né, contando sempre com o apoio, né, tá ali, mesmo com toda a fragilidade, né, mas a gente acreditou e cumpriu uma tarefa de fazer o dobro e muito mais do que eu poderia ter feito, né? Essa expressão de Renato Arléu fala isso mesmo. Ele fala que você pode, o seu limite é o dobro e muito mais. E eu considero que foi essa experiência mesmo que a gente teve ali. E conseguir preservar o fazer artístico, que para mim também foi uma conquista, porque nos 2 primeiros anos eu já estava assim, meio que deixando para trás, né? Aí eu... Virando só gestor público. Exato. Sim. O que seria uma perda irreparável para a minha vida, né? E aí entra o Fabrício como uma figura importante nesse momento, porque foi... A gente tinha, assim, as Ganhadeiras como um projeto que tem, né? Deu um prestígio, deu uma visibilidade tão fantástica. As pessoas dizem, aí o homem que levou as Ganhadeiras. Não, eu falo, elas que me levaram. Né? Claro que a ideia lá, se ela não tivesse acontecido, como o cara lá da Viradouro falou para mim antes de subir no carro alegórico lá do desfile das campeãs, ele falou, mas Deus, se não fosse essa ideia, nada disso aqui teria acontecido, né? Mas a ideia em si não garantia nada. Você pode ter uma grande ideia e ela não ser só uma ideia. Ser só uma ideia. E aí entra a importância das outras pessoas, que também eu sempre gosto de citar, porque você tem um Gênesis Salgado, um Salviano, um Edivaldo, uma Ivana Muzenza, trabalhando em função, e isso estou falando do pessoal que gere, né, essa parte mais, né, da administrativa do grupo das Ganhadeiras, porque a senhora mesmo não estavam querendo muito, elas querem estar ali mesmo como, né, fazer a parte musical fundamental da coisa, né, de trazer essa beleza, o encantamento, o canto, a fala, o samba, e aí entra cada uma, né, se fosse citar, talvez eu deixe alguma de fora, mas essas pessoas da administração foi que deram suporte para que essa ideia, né, junto com as senhoras, gerasse os frutos que gerou. Então foi um terreno, né, o semeador, né, o semear chegou num lugar que era fértil e produziu o que produziu, né? E o trabalho com o Fabrício era um trabalho minimalista. Enquanto as Ganhadeiras são 30, 40 pessoas envolvidas, né, nenhum dos componentes do grupo foi sustentado pelo resultado financeiro do trabalho das Ganhadeiras. É um trabalho realmente de amor, de devoção a uma coisa. E eu trabalho com o Fabrício, eu e ele. A gente convida um percussionista, um outro cantora, hoje mais de uma forma central, minha filha, Juliana, né? Mas a gente conseguiu, por exemplo, fazer de um pequeno espaço em Praia do Forte, a Casa da Nath, um espaço cultural. Poderia ser um bar qualquer, com música ao vivo. A gente levou mais de 100 convidados durante 9 anos. Só não completou 10 anos porque entrou a pandemia. E fazia dali algo assim... Convidados que você disse, tocando com vocês, né? A gente, sim. Eu e Fabrício, a identidade da Rede Sonora. Vocês dois ali de base. Só que o que acontece? Ao invés da gente olhar para o outro como um concorrente, né, como alguém que poderia estar ofuscando nosso brilho, não, a gente quer justamente ter o nosso momento de estar à frente da coisa, mas na hora que entrava o convidado, a gente ia para a banda base mesmo. Sim. A gente queria mais fazer o possível para que aquele talento brilhasse e chegasse nas pessoas. E assim foi com o João Galima, parceiraço o João Galima. É o parceiro que eu tenho mais parcerias musicais, de composições, né? A gente chegou a uma música que eu comecei a compor no sonho e que eu venho hoje, né, com alguns cariocas aí que agora mesmo essa semana uma carioca me ligou querendo vir lançar um livro de um ex-morador de rua que hoje é empresário lá no Rio, e ela quer vir lançar aqui em Salvador e aí me procurou, né?
E aí eu falo da Conexão Rio-Bahia. Semana atrasada eu dei entrevista para uma web TV de Teresópolis, né? E aí eu tô falando pra galera, essa é a Conexão Rio-Bahia. É a música que veio no sonho, né? E faz assim: Rio, quando chego na Bahia, penso em você. Rio, janeiro, fevereiro, sonho em luz. Rio, quanta gente quente, gente de fora, gente. Rio, eu vim cuidar dessa flor que tanto rego, desse mar que mora em mim. Paquetá, Itaparica, toda penha ao Bonfim. Eu digo Rio, os grafites da cidade com seu nome clamam Rio. Vila Paz, Mangueira, Chefe, o gigante cantam Rio. Clementina, Cis Valente, Nova, Riachão. Canta, canta, canta galo, canta jubim, da Ribeira Madureira, canta amor que não tem fim. Qual é a sua mel, samba pra mim, deixa de mão, te quero sim. Vamos pra rua festejar, e o desce do morro e vem. Eu quero que a Bahia tem, o que é que a Bahia tem, a moça do Rio também. Aí fala, se desceu ladeira, prepare a subida, se entrou no beco, encontre a saída, se a lama e o caos agora é o normal, tá na hora de você se tocar. Cidade maravilha, terra da felicidade, cidade maravilha, terra da felicidade. Essa é uma das composições que eu fiz com o João Lima, né? Eu comecei a compor, eu acordei já com essa ideia musical, com uma parte da letra, passei um tempo com ele. Aí numa das viagens com o Circo Picolino pelo interior da Bahia, a gente estava em Paulo Afonso, aí ficamos hospedados no mesmo quarto. Aí mostrei para ele: pô, João, eu tô com um negócio aqui que engasgou aqui, não tá saindo ainda o restante. Aí na hora ali a gente começou a fazer, rapaz, que cena aquela, eu e ele no quarto do hotel, ele numa cama e no outro, e a gente parecia que estava cantando para uma multidão, assim, a música, né? Essa é a Conexão Rio-Bahia. Então, esse trânsito por diversas linguagens, eu gosto muito, assim, porque a gente consegue preservar. As raízes estão bem fincadas, né? Quando eu toco Beatles, né? Dessa vivência lá com meus irmãos na infância, né? Tem um disco dos Beatles para escutar, e dessa possibilidade, né, de ter a percepção musical e conseguir transferir isso para a execução, né, para o dedo, né, a música, né, por exemplo, ontem eu passei para mais uma Conexão Rio-Bahia, né, que é uma parceira nova aqui, que é a Luciana Salgado. A gente fez agora uma música, que é a Amazônia, falando sobre essa questão da Amazônia. Depois fizemos o Grito do Abaeté. E ontem eu passei para ela uma música que eu lembrei por causa da Conexão Rio-Bahia, que ficou um tempo e não tinha ido à frente. Aí eu passei para ela que é assim, eu levei uma fechada no trânsito, não sei se eu já te contei esse caso. Aí na hora eu fiquei retado com o cara, e aí eu pensei em reagir. Depois eu disse, rapaz, eu vou chegar, o cara vai dizer, você sabe com quem você está falando e tal. Aí eu comecei na hora a fazer, né? Não me meto com você, porque não sei com quem estou falando. Você pode ser um lutador, um senador, um armado, um deputado federal, um agente da CIA, da delegacia, da poesia. Você não quer nem saber, mas o seu está guardado, sua batata está assando, sua hora vai chegar, vai chegar, vai chegar.
quando eu fiz Vai Chegar, ele me lembrou esse tapa de uva de pelica, né, que é bem característico de Chico Buarque, né, considerando mas esse Vai Chegar me lembrou do Vai Passar, né? E aí eu já vim com Trocando em Miúdos, que é outra coisa Sim. dele também, né? E aí entreguei para ela ontem, né? Só essa conexão em Bahia tem que estar fortalecendo aí. Né? Então é isso. O que motivou eu estar falando até agora isso foi, Fabrício, alguma coisa que você perguntou lá. Né? A gente estava falando da Casa da Música, daí da Casa da Música a gente foi seguindo aí. Falou de Anselmo, de Marcos, tá? E falou de Fabrício. É isso. Muitas histórias. E como é que foi? Como é que foi chegar lá na Colômbia? Como é que foi esse trajeto aí? Foi com as ganhadeiras também? As ganhadeiras como referencial, né? E a Casa da Música, porque chegou uma brasileira, uma baiana que mora em San Andrés, que é uma ilha da Colômbia, né? Já é quase lá, encostado lá pro lado da Guatemala, eu acho. E ela chegou num desses eventos da Casa da Música e se encantou com o que viu, assim como tantas outras pessoas que chegaram lá. E aí ela me colocou em contato com o pessoal de lá, que imediatamente me puseram lá na programação de um encontro, né, que eles fazem lá. E para mim foi uma experiência também muito marcante, né? Conhecer um país da América do Sul de perto, assim, ver o que é a cultura colombiana, uma riqueza muito grande, né? E você vê que tem um canal aí, um caminho aí, não sei que caminho é esse que liga... Tem Peabiru de Itapuã até a Colômbia. E que quando passa por ali pela região do norte do país, né, principalmente Belém do Pará, aquela região é muito parecido, né? Você vê coisas muito próximas, né? E você vê de perto, chega lá. Bogotá eu só passei no aeroporto, mas fui para Barranquilha, onde eu fiquei a maior parte do tempo, depois Cartagena e Porto Colômbia também. Cartagena era como se eu visse tanto Barranquilha como Cartagena, mas Cartagena tinha coisas que parecia que estava bem mais à frente da nossa experiência brasileira, Sim. mas tinha outras coisas que parecia a Bahia da década de 70, né? Assim, o ambiente, né? Algumas coisas que... Então, tinha esses dois pés, no passado, no futuro, né? Aquele museu do Caribe ali em Barranquilha, né? Você chega no museu, vai lá para o quarto andar e a primeira experiência logo é com a sala, meu grande escritor, grande nome da... Garcia Marques? Marques, né? Você tem logo a experiência de entrar, como se fosse o Museu da Língua Portuguesa, assim, naquele quarto andar ali você já tem esse contato direto com Garcia Marques, e aí vai descendo cada andar. Você tem um contato com a geografia, com o ambiente do Caribe, né, com telas imensas, assim, passando imagens fantásticas, você conhecer um pouco daquele ambiente, daquela região, desce para outras manifestações culturais, né, a força da cultura indígena daquele povo, a questão afro também muito forte e tal. E a cada andar, você até chegar no térreo, você experimenta uma visão de uma modernidade e ao mesmo tempo contando, né, preservando essa memória. Mas quando eu entrava num táxi, eu via os caras ouvindo aquelas músicas bem tradicionais da cultura local, né? Ou pelo menos da região ali, né, cubana, e música cubana, música colombiana, música venezuelana, tá? E os caras falando em espanhol, eu me sentia num filme, né? Eu me sentia num filme, e aquilo me enriqueceu bastante. Eu espero voltar outras vezes lá. A gente falou brincando do negócio do Peabiru, mas me lembrando aqui do movimento histórico mesmo, assim, né? Conte aí, pessoal, eu que é o Peabiru. A gente fala, às vezes, o pessoal... O Peabiru, ou melhor, os Peabirus, né? Os caminhos de Peabiru, né? Que eram trilhas indígenas que seguiam tanto da costa para dentro do Brasil, quanto do interior para a costa, né?
E aí tem alguns relatos que falam de Isso alguns... você falou Brasil, mas que... Isso, aí tem alguns relatos que Pacífico, falam né? que iam até os Andes, chegavam no Império Inca, aí tem o Aleixo Garcia, que é um náufrago espanhol-português, ninguém sabe definir exatamente qual é a origem dele, né? Se é Alejo Garcia, se é Aleixo Garcia, enfim, mas é um náufrago que ficou ali na região onde hoje é Santa Catarina e que ele teve a primeira notícia do caminho que leva para o sol, né? Que seria o Peabiru, né? O caminho do sol. E de uma suposta montanha de prata que brilha como a lua, né? Que é onde hoje é Potosí, da onde veio a prata espanhola toda depois, né? Então ele teria sido o primeiro espanhol, o primeiro europeu a percorrer esse caminho do Peabiru e chegar lá nos Andes, né? Ter o primeiro contato com o Império Inca, né? Quem me falou a primeira vez do Peabiru foi o Luciano Oliveira, né? Eu falando com ele Sim. da festa de São Tomé, né? Que acontece todo dia 20 de dezembro em Itapuã e essa coisa de São Tomé também, né? Tem o tal do Sumé, do Pai Sumé, Você ia falando... Que os povos tradicionais, né? Esses povos que fizeram da costa brasileira seu território, eles teriam vindo de uma migração de lá. Sim. De lá da região do Caribe, teriam vindo descendo de lá e ocupando a costa, e quando os portugueses chegaram já teriam se passado muitos anos Nesse desse aspecto aí que eu movimento. falo que eu ainda vou... Então, de repente, Esse esse Peabiru aí, Colômbia e Itapuã, pode até ter existido, viu? Pois é, acho que... E a gente está aqui também fazendo novos Peabirus. Novos Peabirus. Isso Aí tem um disco de Zé Ramalho que tem esse nome, né? O Caminho do Peabiru. E que é um disco psicodélico maravilhoso também. E que não fala muito sobre o Peabiru, mas fala sobre essas misturas todas culturais. E aí você falou de Potosí, né? Falou de essa cultura andina, inca, né? Que eu vinha a me aproximar, né? Ou reencontrar, eu acredito como um reencontro no mundo vegetal, né? Quer dizer, a encontrar um Alberto Herrera, né? Um pesquisador de música, uma pessoa que na vida de muitas pessoas, né, tem uma importância grande, e na minha também, porque aquele momento para mim ali, eu conhecer a cultura andina, com aquela extensão, né, com aqueles horizontes que eu me identifiquei de imediato, né? Então eu tenho músicas que vêm mesmo dessa influência, né? Como explicar, né? O cara que nasceu em Itapuã, que né, na beira da praia, em meio ao povo cresci, suas festas, suas tradições, traduzir. Quer dizer, isso aqui não estava ali em Itapuã. Essa veia
né, isso é uma das composições, tem várias composições, né, que são muito identificadas com a música andina. E aí tem outros saltos também, né? Teve um grande músico lá da Galícia, o Carlos... eu lembro. Ele veio, foi apresentado a mim, ele disse que ele estava pesquisando a influência da música celta na música brasileira, porque o bisavô dele veio para o Brasil e não deu mais nenhuma notícia, e ele veio em busca de pistas, né, sobre essa história do avô dele aqui, e aí me levaram para ele me conhecer, e ele falou, você tem um pé lá, né, na música celta, né? E esse caldo mesmo da humanidade, né? Muito, muito forte. Ele é uma sumidade. Acontece dele sumiu o sobrenome dele. E aí falando, né? Porque eu conheci o Alberto Herrera dentro do contexto que a gente conheceu, né? Com a ayahuasca, com a ayahuasca. Uma experiência que é muito marcante na vida. Na minha vida, eu sei que de muitas pessoas, e a música, né? Você tem uma percepção da música ligada diretamente ao espiritual, né? Então isso é uma coisa que nesse mundo que a gente vive, né? Por exemplo, eu que trabalho com música em ambientes de entretenimento, em ambientes que você tem que também estar atendendo uma certa expectativa de um público que vai para determinados lugares, né? Sim. Mas o mais interessante é você também, eu vou lá e toco uma música, e conseguimos criar uma narrativa também disso, das diversas expressões da alma humana, através da música. No Rede Sonora? No Rede Sonora, né? Então você pega meu coração, não sei porquê, que a gente botou até uma versão em jazz, né? Bate feliz quando te ver. Os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge. Aí pegar um Caetano, que a gente fez também uma versão para Sampa com essa. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando o Cruz vai pirando e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi. Da muita poesia concreta de tuas espinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Aí pegar e grita ao mundo que você está certo, você aprendeu tudo enquanto estava morto. Não é necessário tentar e tanto podemos dar o teorema da vida e conselhos puxadeiros. Você tem a resposta das perguntas, respondeu até questões que não sabia. Não tem nada o que fazer, não sei. Verdades e verdades para dizer a declarar. Aí vai, né? Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado. Você já cumpriu os 12 trabalhos, escreveu livros dos séculos passados, assinou duplicadas e inventou baralhos, nasceu de dia e dormiu de noite, consertou vitrolas para ouvir música, sabe receitas da Bíblia de João, sabe receitas mágicas de amor, conhece mate um amigo antigo lavrador que te ensinou a todo mundo na joia. Você não sabe dizer como ganhar dinheiro, mas isso é fácil, você não vai parar. Você só tem perguntas para fazer, você só tem verdades só dizer, a declarar. Então se vir, né? Conseguindo contar isso aí, né? Aí você pega o nós baianos. Enquanto eu corria assim, minha, deixa lá, enquanto corria barco, então pegar um.
Aí pegar um Djavan, né? Meu bem querer, a segredo é sagrado, está sacramentado em meu coração. Aí pegar um L, né? O que há de melhor, quer dizer, são as expressões da alma humana. Aí você contar isso dentro de uma coisa que, se não tivesse esse fio condutor, ficaria realmente uma coxa de retalho. Não seria nem uma coxa de retalho, seria porque a coxa de retalho ainda tem ela bem feita, né? Tem ainda tem sua beleza. Mas a gente consegue fazer isso. E aí a gente chega em diversos públicos, né? Na música de Armandinho, Dodô Osmar, você vê, né? Tantas coisas que... Meu amor, quem ficou nessa dança, meu amor, tem fé na dança, nossa dor, meu amor, é que balança nossa dor, o chão da praça, sei que já detonou o som da praça. Isso está tudo nesse HD, né? nessa memória desse caldo cultural todo, né? Você pega as músicas dos blocos afro, então, mas esse lugar da música como um ritual, né? Como a música como terapia, né? Porque na verdade todo esse caldo ele serve terapeuticamente para as pessoas, porque quando você vê as pessoas, né, e tem um detalhe que é o seguinte: quando você faz a música de entretenimento de uma forma que às vezes a pessoa vai para um lugar em busca de algo, sai de lá mais vazio do que entrou. E o que a gente percebe com a rede sonora é que a gente consegue alimentar as pessoas e elas saírem do nosso show, daquele ambiente ali, com um conteúdo assim afetivo, emocional, que é também terapêutico. Não é só uma música ali de fundo, de entretenimento, né? E você ter essa gama de possibilidades, de uma certa forma também você está ali interagindo com as diversas compreensões. Agora tem coisa que não dá para cantar realmente, tem coisa que... E o que a gente sente? A gente criou o cardápio musical. A gente oferece Boa. E a pessoa escolhe a música do cardápio, né? Então isso de uma certa forma também nos dá uma garantia de que a coisa não vai... Às vezes tem uma pedida, a gente pode atender que não esteja, mas também não sendo nossa praia, a gente não vai atender, né? Coisas que realmente falam da experiência humana de uma maneira muito, né, para baixo, muito denegrindo as pessoas, ou com práticas que não são saudáveis, a gente consegue dar uma driblada, né, nisso aí. Aproveitando que você estava falando aí dessa anteriormente, né, você falando da música andina, dessa experiência que você tem também com a música, com ayahuasca e tudo, como é que você vê a música no sentido mais amplo? Da onde vem a música para você? Eu vejo como um dos mistérios mesmo da natureza, que a gente é um amparo, né? A música ela serve como um amparo, tanto que as pessoas muitas vezes né, no vazio, às vezes ela se ampara uma música. A música ela consegue abrir, né, uma chave para memórias afetivas, né, para coisas que... E aí a utilização da música como um ritual, que foi o que a gente, ou é uma coisa que a gente precisa reaproximar, né? Eu, no meu caso, principalmente, quero caminhar nessa direção, né? É diferente da música que você vai fazer um show no lugar, às vezes você não está querendo naquele momento ali exposto, você está com um estado de espírito que às vezes é mais para se recolher, mas a sociedade, a questão da profissão do músico, às vezes você tem que atropelar um pouco isso, né? E se você vê a música em determinadas práticas, né, seja de tribos, diversas tribos humanas pelo planeta, os índios, os xamãs,
no nosso caso, né, como ela chega trazendo mensagens e tal. Então, porque a mensagem ela não vem só dita, né? Você pegar... Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho que nunca tirei, né? Aí o cara vem. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Ela traz um elemento que é essa combinação essa arte de combinações e silêncio, né? Que é uma necessidade, né? Então, difícil falar, a gente já tem talvez uma resposta assim que eu considero realmente, ela vem do silêncio, né? Sim. Ela vem do lugar, ela está aqui, né? Onde é que está a música? Ela está guardada em um lugar que não está manifestada, né? Então, se eu chego aqui e começo a tocar, né? Ela vem de onde, né? Aí paro de tocar, ela volta lá para aquele lugar, né? Esse lugar que está na memória, né? Essa morada, né? Dessa força misteriosa, né? Que está em diversas linguagens, né? Tá na linguagem visual, né? Na poesia. E a gente precisa, eu, por exemplo, que trabalho com isso, né? Meu objetivo, né? Eu tenho 40 anos de música, carreira musical, projeto mais 40, né? Nesses próximos 40 anos, é chegar nessa aproximação cada vez mais com um entendimento, com a compreensão mais alta possível do que é a música, né? Por que existe a música e como ela pode funcionar, né? Chegar nas necessidades humanas, né? Principalmente na questão da saúde, né? Humana, da alegria, de levantar, né? O astral da pessoa, a pessoa poder conduzir através dessa linguagem para um plano em que ela possa estar mais crescendo, né? Então, não é fácil de falar não, gente. Não é fácil dizer, a música é a arte de combinações, né? Mas dizer o que é a música mesmo é um mistério, né? E aí quem tem alguma habilidade, né? Pô, já é uma possibilidade, como diz Caetano, né? Como é bom poder tocar um instrumento, né? Realmente é uma coisa muito preciosa mesmo, né? Você falando da música, né? Que a música vem do silêncio, falou de Caetano, eu me lembrei que alguém está cantando longe daqui, né? Pois é. Alguém cantando longe daqui. Alguém cantando longe. Alguém cantando longe. A voz de um certo alguém que canta como que pra ninguém. Alguém cantando alguma canção. A voz de alguém nessa imensidade. A voz de alguém que canta. A voz de um certo alguém que canta como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem no coração de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado nem perdão. Aí ele vem, né? Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde.
até aí, né? Um belo dia eu descobri que fizeram uma estrofe. Madrugada, céu de estrelas, e a gente dorme sonhando com ela. Conhece essa? Essa não. Então esse canto de um povo de um lugar, né? Eu acho que é o canto de um povo de Itapuã que eu me dediquei e continuo me dedicando a valorizar, a poder dar dentro do que eu posso, condição das pessoas se expressarem, porque tem gente, né? Você vê uma senhora como Dona Salvadora, Sim. uma senhora que é vendedora de balas, de água, de refrigerante num ponto de ônibus, né, da cidade, especificamente lá de São Cristóvão. Aí um dia vai para o médico, né, que é até conhecido nosso, Paulo Bacelar, doutor Paulo Bacelar, ele manda ela para ao invés de passar um remédio, para ela tomar um shake, né, num lugar que lá ela começa a falar uns versos, e lá está uma outra pessoa que diz, quem é essa senhora que está fazendo essas cantigas aí, fazendo esses versos? Aí chama ela para me conhecer, né? Aí leva na Casa da Música e lá passa a ser o espaço onde ela tem se realizado, né? Hoje não é mais a Casa da Música, mas a Casa Verde, é onde a gente vai. Essa semana levei ela lá para um beach top, né? Ela cantou, as pessoas ficam encantadas com uma pessoa que tem um tesouro, que é a memória dela, a memória desse canto do povo que veio lá de Itaperoá, né, sul da Bahia, passou por experiências que ficaram marcadas e guardam ali na memória das casas de farinha, do roçado, da religiosidade, das rezas, tudo isso. E aí, nesse caso aí, eu estou falando mais dela assim, como uma preciosidade mesmo, uma pessoa que tem que se ter um olhar, assim como eu tenho o seu Reginaldo, que, né, ele tem músicas fantásticas, assim como tem um senhor chamado Magno Nazaré, lá de Itapuã, que o apelido é Mafia. Ele tem os cânticos de Xarel, né? Conhece aqueles cantos de Xarel todo, tem o samba de roda e tal, mas aí se tornou, né, a religião dele deu uma freada, ele passou a não praticar mais aquela cultura tão enraizada que está ali na memória dele. Mas a gente tem conseguido trazer também, a religião é uma coisa, a religião, mas traga aqui esse conhecimento e ele se animar com isso de novo, tal. E aí na Casa da Música, uma das coisas mais importantes foi isso, você ter a condição das pessoas se expressarem. E aí existem momentos e momentos. Tem um momento que é para aquela pessoa que às vezes não é um profissional, não é, né, às vezes até nem canta tão... Sim. Né, mas dentro de um contexto acolhedor, um contexto inclusivo, num contexto de consideração, né, com as pessoas, você consegue fazer com que, mesmo aquela coisa às vezes que é um pouco tosca, que não tem, a gente tem um amigo nosso que inclusive a gente vê que aquela experiência pode ajudar a pessoa mesmo que não seja profissionalmente, não é a praia dele, né, ser músico, cantor, mas o fato dela se expressar, de existir socialmente através da expressão, isso aí tem um valor e nem todo mundo percebe, né? É verdade. Claro que se você está eu tenho um show meu que não cabe botar uma pessoa que ali eu estou fazendo com a função de mostrar um determinado veio assim um repertório mais elaborado, tudo bem, mas em muitas situações a gente pode ser mais acolhedor, né? Ter essa coisa de considerar as pessoas. Aproveitar essa deixa que você deu aí para te fazer uma pergunta. E o que é que a arte pode? Que a arte pode, né? Veio logo assim, a arte pode encantar, né? A arte pode encantar. E o encantamento, ele traz alguns benefícios, né? A calma, ele liga ou religa a pessoa à vida mais
real, digamos assim, né? O poder, a pessoa perceber que a vida tem um sentido, né? No meu caso, ela pode eu posso, através dela, me realizar como ser humano, né? Como espírito que tem essa oportunidade e fazer da música uma expressão, me dá a oportunidade de viver profissionalmente, né? Mas às vezes recentemente eu tenho perguntado sobre isso, não exatamente o que é que a arte pode, mas para que serve, né? Que quando a gente vê uma desestruturação, um embaralhamento ao nível que se chegou, tanto por um aspecto de um lado ou de outro, tá, mas a gente fica pensando, né, para que serve cantar uma canção, para que serve ser um poeta, um ator, né? Para algumas pessoas parece que isso tem um lugar muito secundário, não seria nem secundário, né? Mas compõe uma parte mínima assim, e ao mesmo tempo a pessoa não viveria sem a arte, né? Tudo depende, né? A arte do designer, a arte do publicitário que faz da sua profissão e utiliza a música o tempo todo, a arte do diretor de cinema, né? Essa sétima arte que a música está ali, né? Como seria assistir um filme sem a trilha sonora, né? A arte culinária, né? O artesanato, né? São expressões, né? E pode dar esse amparo ao ser humano, né? Eu me perguntei isso esses dias aí, fiz até um vídeo anunciando, né, o início do ArtePod, né? Uhum. E fazia justamente essas perguntas, né? Para que serve a arte? Ela é útil e precisa ser? Para que serve? Para que serve? Só o fato de a gente estar aqui, né, já é porque a arte pode. Pois é. Saí lá de Itapuã, vai vir para cá. Do farol de Itapuã ao farol da Barra. Então, meu amigo, para a gente encerrar a nossa conversa por hoje, eu quero lhe pedir uma canção aí que venha dos seus sentimentos sobre essa conversa que a gente teve hoje aí, falando sobre Itapuã, sobre arte, sobre vida, sobre você, sobre... Vou fazer uma canção chamada Chorinho para Sorrir, que eu acho que dá essa liga. Chorinho para sorrir. É. Maravilhoso. Porque eu falei de tudo aqui, né? Eu fiz essa música na época que eu vendia frutas, né? Sim. E que eu fazia com o maior prazer. Eu trabalhava de domingo a domingo, sustentei né, a vida de família mesmo, naquele primeiro momento ali, em que eu parei a música no tempo. Não foi nem só pela parar a música, porque eu não daria conta de sustentar minha família naquele momento pela música, mas foi como se eu tivesse desconectado. Porque eu poderia continuar fazendo, mesmo que não fosse profissionalmente, vendendo minhas frutas e tocando, mas eu parei um tempo, né? Mas aí a música estava ali no ar, limpando, ajeitando as coisas, indo para comprar frutas na Ceasa, na Sete Portas, em Água de Menino, né? E eu ficava assoviando uma melodia ali. E de onde vem a música, né? Ficar na cabeça do cara vendendo fruta ali, fazendo os trabalhos e assoviando isso aí, né? Mais na frente eu harmonizei, mais na frente eu convidei um poeta, Zé Raimundo, para fazer uma letra, e eu dei esse briefing, né, de
falar de Itapuã, falar da nossa experiência, que ele também é itapuanzeiro, né? De ter nascido em Itapuã, né? E aí ele fez... Quero lhe falar de um tempo que ficou pra trás, num cartão postal que a memória leva atrás. Tempo em que se andava livre, solto por aí, onde eu vim cantando esse chorinho pra vida sorrir. Quero convidar seu coração pra passear no jardim da imaginação desse lugar, pra que você nunca se perca por aí. Eu canto esse chorinho pra sorrir, meu bem, vem aqui. É tempo de andar, é tempo de colher, porque esse tempo dá. Tempo de caju, menino de mangaba e araçá. Tempo que não teve pressa, teve tempo pra criar. Aí ele veio, me mostrou, né? Eu tinha dado esse brief, né? Bom, o nome da música, Chorinho pra Sorrir, a melodia, a coisa de a gente falar sobre o Itapuã, né, que nós nascemos e tal. E aí ele fala do Itapuã, esse tempo que ficou para trás, no cartão postal, que é a memória. Aí ele veio me mostrar. Aí ele mostrou para mim e disse, rapaz, é isso aí, agora a gente precisa projetar, né, daqui para frente. E aí comecei fazendo, né, com o presente sempre, com o futuro sempre em frente, no presente amor. Como vai você buscando o que sempre sonhou? Cada um escolhe um caminho pra seguir, e eu escolhi esse chorinho pra me dar sorrir. Quero convidar seu coração pra navegar, desde onde nasce o rio até chegar ao mar, pra que você nunca naufrague por aí. Cante esse chorinho pra sorrir, meu bem, vem aqui. Com os ventos soprarão, a paz. Maré baixa, maré cheia, grande areia, vendaval. Nunca é tarde pra saber o que é viver bem natural. A música, né? A identidade está na melodia, né? Se eu cantar a identidade na melodia, né? Se eu cantar qualquer música, né? Você vai saber qual é. Sim. Então é esse mistério aí que está principalmente aí nessa identidade, né? Cada história contada através das notas, através do ritmo, através do som e do silêncio, né? As outras coisas fazem parte também, né? A harmonia, a melodia tem ritmo, não existe melodia sem ritmo, né? Está ali intrínseco ali. Então é isso, esse Chorinho para Sorrir, eu acho que traz tudo que a gente falou aqui está dentro aí dessa Chorinho para Sorrir. Chorinho para Sorrir, que é também, né? Nem sempre, naquele momento, eu escolhi aquele caminho para seguir, né? Que era um tanto duro, assim, né? Você tem que sustentar a família assim, tendo que esse batente assim era muito trabalhoso, mas aquilo ali eu fazia com maior satisfação, com muita alegria, né? E esse chorinho significava um pouco o que poderia ser um sofrimento, mas que era para sorrir, que era para você ter a experiência da vida de uma maneira rica, né? E aí hoje poder estar contando um tanto das histórias aí. Meu amigo, então com esse Chorinho para Sorrir aí, eu quero lhe agradecer o convite, de você ter aceito o convite de vir aqui para a gente bater esse papo, falar sobre música, falar sobre Itapuã, sobre você, sobre a vida, né? Sobre o silêncio. Então eu quero levantar a bola para você cortar. Então, se tudo pode... A arte pode.
Boa, maravilha.